Olá, bom dia, amigos. Filosofando Yoga, hoje com um tema bastante delicado sobre Bhakti Yoga, devoção, a relação do yoga com a devoção, o sentimento sobre as divindades, né, relacionado com a ideia de Deus, de uma forma ou não forma. Então eu vou começar lembrando vocês que o mundo sempre foi explicado, as civilizações mais antigas, né, todas as civilizações praticamente, através da mitologia. Antes de surgir a filosofia, né, como uma ciência do pensamento, existiu a mitologia. Né? A mitologia era a maneira com que as pessoas, através de suas histórias, elas explicavam a relação delas com o mundo, a criação do universo, a criação daquela civilização, aquelas histórias que eram cheias de deuses, de figuras arquétipas, né, que simbolizavam e que criaram uma identidade, as pessoas criavam uma identidade com essas figuras, né, esses deuses, e era assim em todas as civilizações. Você vai ver no continente africano, muitas histórias, muitos orixás, né, Yorubá, em algumas regiões da África, em outras não toda a África, em alguns lugares, né, a gente vê as histórias mitológicas, religiosas daquele povo, porque implica aí não é só mitologia, é uma religião em torno daquelas divindades. E depois, na Índia antiga, principalmente no hinduísmo, os deuses e deusas, né? Shiva, Vishnu, Krishna, as deusas mãe, Kali, Durga, Lakshmi, outras deusas do panteão hindu, né? Do hinduísmo. A gente vai ver que isso acontece também nos nórdicos, também temos lá as divindades daquela região, e todos os povos, inclusive os povos nativos, indígenas, né, também tinham as suas divindades que explicavam como tinha nascido o universo, como tinha sido criado o universo, o planeta, a água, a terra, como que tudo isso tinha começado, e tudo explicado através de uma mitologia, através de figuras que seriam esses deuses, né? Então a gente vai ver que essas explicações sobre divindades, ela é própria da cultura de qualquer povo, né? E aí eu pergunto assim, a pessoa que segue Bhakti Yoga e uma figura religiosa, uma divindade na qual ela tem afinidade, que ela se devote a essa figura, ela acredita que somente aquele Deus hindu é o Deus verdadeiro, é o Deus supremo, mas existem mitologias de todos os povos. Então, eu penso assim, se você aceita a possibilidade da existência desse Deus, uma existência real em algum plano do universo, ele exista, você também tem que entender que existem os outros deuses de outras culturas. Então, existem os deuses gregos, os deuses nórdicos, os deuses indígenas da América Latina, de várias culturas diferentes da América Latina. Então, todos eles têm que existir, né? Se existe esse, em especial, esse deus hindu, tem que existir os outros deuses. Então, os orixás também têm que ter existência real. Então, porque seria estranho você acreditar que exista um deus supremo que seja de origem hindu, do hinduísmo, mas não existam os deuses gregos, não existam os deuses nórdicos, não existam os deuses iorubás, né? Seria estranho. Então, se você acredita que existem deuses no universo, você tem que acreditar que existem deuses de todas as culturas, não só daquela que você escolheu para sua adoração. E se você entende que são mitologias e que essas mitologias são criações humanas e que elas são criadas a partir da necessidade e da cultura transmitida oralmente de explicar a nossa existência, de explicar o universo, a criação do universo, você vai entender como uma mitologia. Não necessariamente você vai entender como um objeto de fé. Isso não quer dizer que você não possa ter fé, mas você vai entender de uma maneira diferente. Você vai entender que essas histórias, todas elas contam alguma coisa, um elemento, e nos ajudam a entender a nossa existência e a criação do mundo, né? Então são mitologias. Não necessariamente que você tenha que fazer com que elas se tornem um elemento para Bhakti Yoga e devoção. Você pode respeitar essas mitologias, entender a importância delas, sem necessariamente ter essa relação devocional com essas figuras, com essas divindades.
E vamos ver assim, a gente sabe que mesmo na Índia, né, a gente sabe que existem linhas de pensamentos que não giram em torno só do hinduísmo, existe o sikhismo, né, que vê Deus sem forma, existe algumas outras linhas também, como budistas, que também não têm Deus como uma forma específica, não que eles sejam ateístas, eles apenas não têm Deus numa forma, como Shiva, como Vishnu, como a divindade. Eles entendem Deus como a inteligência do universo, sem forma, não querem nominar, não querem dar nomes, não querem dizer como é, como não é, porque é um mistério. Eles entendem que isso é um mistério que está além dos nossos sentidos, da nossa compreensão. Né? E isso é uma outra forma de entender a criação, o universo, que não é ateísta, apenas não dá forma a um Deus, não dá um nome específico e uma localização para esse Deus, de que local ele surgiu, né? É uma forma diferente de ver Deus, de se relacionar com Deus, através, inclusive, da natureza, entendendo que Deus está na natureza. Isso é uma outra maneira de entender Deus. Entender que Ele está nas coisas que a gente sente, percebe, dentro do nosso universo, dos nossos sentidos. Mas eu coloco uma coisa para vocês: o Bhakti Yoga não pertence a Hatha Yoga, né? Eu vi que muitas nas sabadis de Goraknath, muitas vezes ele se refere a Deus sem forma. Ou seja, ele não tinha uma posição hinduísta, ele não defendia Deus como Shiva, ou como Vishnu, como Krishna, ele simplesmente falava do Deus sem forma, né? Alak, a ideia de uma expansão da consciência e não uma definição de Deus, quem era Deus, como Deus é, ou se tem uma forma ou não tem uma forma. Isso está em vários sabadis, a gente vai ver essas colocações de Goraknath, e ao mesmo tempo a gente vai ver que existiam yogis que seguiam Shiva e outros seguiam a deusa mãe na própria, no próprio Panch, na divisão de linhagens da Hatha Yoga, no Nat Panch, você vai ver segmentos diferentes, inclusive religiosos, inclusive muçulmanos, cujo Deus também não tem forma. A gente vai ver que a cultura religiosa múltipla traz esses elementos, a pessoa vai conceber de uma maneira, né, com liberdade, a forma como ela vê Deus. Mas eu penso assim, quando você tem a ideia de que Deus tem uma forma, que você acredita que aquela forma é a forma de Deus, e que você medita todo dia e vê as imagens e olha, claro que você vai ter experiências, porque os seus sentidos absorvem aquelas imagens, né? E se você passa o dia todo fazendo orações, mantras, olhando para aquela, você vai ter experiências mentais em relação àquilo que você contempla. Isso não significa que sejam experiências espirituais reais, são produções da mente. Tudo que nós olhamos, captamos pelos sentidos, ouvimos, influencia o nosso pensamento. Então, se eu fico o dia todo, por exemplo, olhando para uma divindade, orando para aquela divindade, provavelmente à noite eu vou ter sonhos com aquela divindade, porque eu passei parte do meu dia contemplando o ambiente, existir aquelas formas, aquelas divindades. Então, elas podem aparecer no sonho para mim, eu posso conversar com elas e pensar que eu tive uma experiência espiritual. Mas, na verdade, é um reflexo da nossa mente. Assim como a gente, quando pensa em qualquer coisa, a nossa mente registra e, de alguma maneira, a gente sonha, inclusive, expressando a nossa necessidade de contato com aquela divindade ou com aquele pensamento. Então, as experiências espirituais, elas têm que ser neutras, né? Ela tem que partir do sentido em que você faça práticas sem imaginar nada e que o que acontecer dentro de uma experiência, ela seja absolutamente livre de uma influência da mente, porque a mente, ela cria pensamentos. E tudo que está ligado ao pensamento é limitado ao pensamento, ao tempo. Não tem nada a ver com o atemporal. O atemporal está fora do tempo. Esse acesso atemporal tem que se vir através de uma outra forma, né? Uma forma mais livre do pensamento. Porque tudo que está ligado ao pensamento ainda é uma produção da mente. A mente mente muito. A mente cria coisas. Né? Então, vou deixar essa reflexão sobre a questão da devoção. Quando a devoção se torna perigosa, quando ela se torna um fanatismo religioso, quando ela absorve você a ponto de você acreditar que tudo que acontece na sua vida tem a ver com a divindade, com aquela religião que você faz, que você pratica, e você não consegue mais ter um raciocínio, uma lógica, uma inteligência mais clara sobre as coisas, porque você está sendo movido pelas suas emoções. Então, aí eu acho que é o perigo da questão da Bhakti, o excesso, essas produções da mente criadas pelos sentidos e também
quando você se torna uma pessoa extremamente fanática e acaba até isolando outras pessoas que pensam diferente de você, não se associando porque não são da sua religião. Isso acontece em várias religiões, não só na questão do hinduísmo, mas geralmente até nas religiões cristãs existe isso. Se pensa diferente de mim, então é o meu inimigo. Então eu sou o bem e o outro é o mal. Então são realidades do mundo dualista, perigosas, que faz essa divisão e o mundo segue dividido entre bem e mal, eu sou o bem e o outro é o mal, e a pessoa não tem a capacidade de entender que a luz e a sombra são partes, né? Como conhecimento, a ignorância e conhecimento, parte de nós. Todos nós, discípulo e guru, a mesma realidade dentro de nós. Beijo para vocês, beijo no coração.